Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Direto ao ponto, nosso super ano bíblico, trecho de hoje. Vamos à carta de Paulo aos Coríntios, só que agora, no capítulo 4, 5 e 6. Moçada, essa igreja de Coríntio não é uma igreja fácil, não. E Paulo está agora trabalhando na seguinte argumentação. Lá no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 14, ele exibe os sofrimentos nos quais ele vem sido submetido por conta da pregação do Evangelho. E ele relata da seguinte forma: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebendo bofetadas e não temos pousada certa. Vida nada fácil, hein, para este pregador do Evangelho. E olha só, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Ele continua, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo. Que frase forte! Ele tem sofrido tanto que está parecendo o lixo deste mundo, mas é impressionante como Deus apanha lixo e transforma em luxo. Coloca isso na sua cabeça. E ele tem sido tratado como a escória de todos. E ele diz assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. O relacionamento de Paulo com a sua igreja era algo lindo. Ele trata a igreja como se fosse o seu filho amado e, consequentemente, ele luta pelo bem-estar do seu filho a despeito de seu próprio conforto. Paulo não está pensando nele, ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele deixa de ser prioridade para transformar as outras pessoas, a sua amada igreja, em prioridade. E ele tem passado por situações que são características de uma igreja em formação, são características de uma igreja em seu processo embrionário. Obviamente, tudo que começa a ter um preço muito grande a ser pago. Todavia, quando já há uma estabilidade, as dificuldades, os desconfortos que no início se percebiam já começam a ser minimizados, ok? E as dificuldades passam a ser outras. Hoje, para a pregação do Evangelho, você não passa fome, você tem onde dormir, você consegue viajar com uma certa segurança, você não tem as dificuldades enfrentadas por Paulo. Por exemplo, nesse momento eu estou num processo de viagem aqui para atender um compromisso da igreja, pregando em um grande Campuri, mas diante desse desafio, as pessoas pagaram a minha passagem, eu estou aqui hospedado, então você tem já uma estrutura de igreja montada, coisa que na época do Paulo não existia. E por conta disso, o processo embrionário da igreja foi muito sofrido. O processo da formação das escrituras sagradas foi muito penoso. Então, quando você vê a igreja com a estrutura que nós temos hoje, alguém pagou um preço muito alto no início para que tudo isso se tornasse realidade. Quando você pega as escrituras nas suas mãos para estudá-la, teve gente que deu a vida para a composição das escrituras sagradas. Teve gente que passou dificuldades assim exacerbadas para que o conteúdo fosse entregue nas nossas mãos. Gente que foi presa, gente que foi perseguida, enfim. Vamos valorizar o que temos hoje, porque muito do que temos hoje foi a preço de sangue, literalmente a preço de sangue. Hoje nós temos uma relativa estabilidade, uma organização forte, ok? Aproveita tudo isso. Nós enfrentamos dificuldades diferentes, talvez da que Paulo enfrentava. Não deixamos de enfrentar dificuldades, a vida não tem sido tão fácil, mas é fato que a preço de sangue temos hoje a organização montada da forma como está diante de nós. Você observa que no 1 Coríntios capítulo 5, Paulo começa a lidar mais uma vez com os problemas da igreja. E dessa vez o capítulo 5 narra a questão relacionada à fornicação. E você percebe que nem ainda entre os gentios ele chega a dizer:
existe uma prática tão absurda como tem acontecido no seio da igreja. Parece que o crente, quando resolve pecar, ele vai mais a fundo do que o próprio ímpio de repente iria. E olha, você percebe uma coisa acontecendo e Paulo chega a citar: como é haver quem possua a mulher de seu pai. Você está tendo caso de incesto na igreja de Corinto. Você está percebendo que há pessoas que estão tomando posse da mulher de seu pai. Há em casos de incesto, casos de fornicação, há casos de adultério, toda sorte de prática sexual ilícita está acontecendo na igreja de Corinto. Imagina só, né? O filho pega a mulher, toma posse da mulher do pai. O pai apanha e utiliza os próprios filhos como objeto sexual, no que eu falei anteriormente, incesto. Adultério presente a todo instante. E o resultado é que igreja se fortalece com tais práticas? Que igreja cresce? Que igreja é forte com tudo isso? O pecado, o resumo é o seguinte: ele só enfraquece. Não há ninguém que tenha se fortalecido por conta do pecado. O pecado só nos traz um processo contínuo de enfraquecimento e empobrecimento espiritual. Paulo está advertindo esta igreja e no verso 2 ele ainda diz assim: vocês estão ensoberbecidos. Sabe por que ensoberbecidos? Pelo único motivo, porque eles estão vendo o pecado, todavia eles não estão fazendo nada para que este pecado deixe de existir. E aí Paulo vai mais, de modo mais enfático, ele diz assim: vocês nem ao menos se entristecem por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, não há nenhuma tristeza pela realização de tais práticas e não há um posicionamento da igreja quanto a quem isto faz. A igreja parece que está recebendo de braços abertos o pecado. E se a igreja recebe de braços abertos o pecado, significa que a igreja está deixando de ser igreja. Aí você dá uma olhada aqui no capítulo 6, que é o capítulo adiante, e você percebe um outro problema na igreja. E aí, quer ser desafiado a ser líder na igreja de Corinto? Quer ser desafiado a ser pastor na igreja de Corinto? Pensa numa igreja problemática. O capítulo 6 de 1 Coríntios, agora Paulo está lidando com o fato de que os irmãos não resolvem os seus problemas. É tipo assim, a gente nem conversa para tentar chegar a um acordo. Irmão processando a irmão, irmão levando o outro à justiça. E Paulo argumenta: ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, a gente não lava a roupa suja em casa, a gente lava a roupa suja diante das pessoas que não conhecem o Evangelho. Ou seja, se eu que conheço o Evangelho não consigo lidar com os meus problemas com outro irmão que também conhece o Evangelho, se Cristo não é o nosso juiz, se Cristo não é o nosso apaziguador, o nosso mediador, aquele que funciona como eixo para os nossos relacionamentos, constitui-se uma vergonha a igreja ter que resolver os problemas internos dentro de uma jurisdição externa com pessoas que não têm o temor de Deus no coração. É lavar roupa suja fora de casa. E Paulo diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aí ele coloca o processo do papel que nós teremos numa abrangência muito maior, para que tenhamos consciência. Gente, se a gente vai ter um papel muito maior no processo de julgamento durante o milênio, que é o juízo confirmativo, averiguando todos os livros para chegar à conclusão de que Deus realmente tem razão, a gente não tem condições de seguir uma coerência pautada nas escrituras sagradas para nortear os nossos relacionamentos e nós mesmos resolvemos os nossos problemas sem termos que ir à justiça, um irmão processando o outro. Paulo diz que isso é um escândalo para a igreja, no sentido de que os ímpios olham para a gente e falam assim: esses crentes não se entendem, né? Esse Jesus não consegue trazer harmonia para eles.
Consequentemente, para que eu preciso de um Jesus assim? Percebe o escândalo que se forma? Enfim, a igreja de Corinto não é uma igreja fácil. Nossa igreja, cada uma delas possui seus respectivos problemas, mas que Deus nos dê muita sabedoria para não abraçarmos o pecado, abraçarmos as pessoas, amarmos as pessoas, não abraçarmos o pecado, muito pelo contrário, clamarmos juntos pelo sangue de Jesus para que haja libertação. Um grande abraço, graça e paz. Amanhã tem mais.